Para inscrição como advogado é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, C brasileiro. Aprovação em exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito, que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um grande advogado criminalista e presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. O nome dele é Ricardo Toledo. Ele é mestre em Direito Penal pela USP, professor de Processo Penal, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, como já anunciei, diretor adjunto da mesma entidade. Quanto a esse particular, diretor adjunto da mesma entidade, eu quero cumprimentar o nosso grande amigo e presidente Marcos da Costa, por ter inovado nessa questão. Daí é que ressalta-se, não é, a grande gestão deste nobre presidente Marcos da Costa. Por isso, meus parabéns, meu querido Marcos. Você fará uma gestão excelente, tenho certeza disso. Bem, mas, como dizia então o advogado criminalista e conselheiro da seccional, Ricardo Toledo Santos Filho, sucedeu Antônio Ruiz Filho, também advogado criminalista e atual secretário-geral adjunto da OAB. Por iniciativa do atual presidente da seccional, como já disse, o Marcos da Costa, ele designou esse nobre advogado, estou repetindo, porque é importante para atuar na Comissão de Prerrogativas. E também afirmando ainda que é vital para essa gestão e que Ricardo Toledo tem o perfil ideal para confrontar uma série de práticas desconfortáveis oriundas de autoridades constituídas que ferem os direitos dos advogados durante o exercício profissional. Então eu quero cumprimentar esse nobre advogado que está hoje aqui presente nos nossos estúdios e que engrandece o nosso programa. Como vai, doutor Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, doutor Laércio, eu agradeço imensamente o convite. Eu quero, antes de que o senhor fale conosco e com os telespectadores, eu quero cumprimentar o nosso querido amigo e o advogado doutor Thomas Lau, que é nosso que apoia esse programa na área cultural. E graças a ele é que nós damos continuidade a esta nobre função também, porque a nossa função é informar o telespectador, a sociedade, não é? Sobre os bastidores das instituições e informar no lado correto, no lado certo, sem embuste, não é?
a verdade que deve aparecer. Como vai, doutor Thomas? Obrigado pela oportunidade novamente aqui no programa. E é sempre uma honra estar do lado de pessoas aí gabaritadas, né? Pessoas especialistas na área. E hoje o senhor aqui tem uma função nobre também, aproveitando o termo, porque o senhor faz parte da comissão de prerrogativas da Ordem. Não é isso? Junto com o Ricardo, vamos falar um pouquinho da comissão, que com bom. certeza. Muito bem. Então, já vou fazer uma pergunta para ele, doutor Thomas. Doutor Ricardo, o que significa, o que são prerrogativas profissionais do advogado? Onde estão previstas essas prerrogativas? Que lugar, qual, no mundo do direito, aonde elas estão? Bom, numa análise, uma definição simplista para que todos possam entender e sem o vernáculo jurídico, as prerrogativas profissionais, elas se consubstanciam no rol de instrumentos colocados à disposição de uma determinada categoria profissional para que essa categoria possa exercer de forma plena a sua atividade. No âmbito jurídico é muito comum e é necessário que haja a normatização das prerrogativas, desses instrumentos, dessas franquias profissionais, não apenas aos advogados. Temos em todos os segmentos do direito. Os agentes policiais, eles têm as prerrogativas de deter pessoas, de praticarem atos de polícia. O Ministério Público, a magistratura, tem aquelas garantias asseguradas na Constituição Deveres Federal, e obrigações. Deveres e obrigações, a inamovibilidade, dentre outras franquias inerentes àquela atividade. Com o advogado não pode ser diferente. Claro. O advogado tem que ter a seu dispor elementos, instrumentos que permitam que ele possa exercer de forma ampla sua atividade e sem receio ou temores de ser punido ou perseguido por sua atuação profissional. E por que digo isso? Porque quem está no direito, quem vive a justiça, sabe da dialética profissional, a dialética processual, dos embates, das divergências. Toda ação tem a parte de um lado e de outro lado, de forma resistida, a parte contrária. Então, é natural que haja divergência. Mas essa divergência deve se dar no âmbito eminentemente jurisdicional. E assim, o advogado não pode ser, portanto, perseguido ou retaliado por atos que faz na defesa do cidadão. Por isso que a Constituição que estamos a completar um quarto de século, a Constituição, esse período histórico importante, e talvez me parece o mais longo da história da democracia republicana, a Constituição Federal coloca o advogado como figura essencial à administração da justiça. Muito bem, muito bem. Eu acho que a sua colocação é perfeita. Colocação é perfeita. Agora, me diga uma coisa, doutor Ricardo, cá entre nós aqui, e vou chamar o telespectador também para ouvir. Cá entre nós, há muita perseguição aos advogados? Muita perseguição. Os advogados, sobretudo em cidades menores, em que há um número reduzido de serventuários da justiça, um número reduzido de varas, em que praticamente quase todo dia estão em contato com serventuários, com os cartórios, eles, sem dúvida nenhuma, eles sofrem muito mais do que aqueles que estão na cidade grande e atuam difusamente. Por que isso? Porque o advogado, na defesa do seu cliente, isto é muito importante deixar claro. Na defesa dos direitos daquele que o contratou. Na defesa do direito material do cidadão. O advogado, quando vai ao fórum, vai a trabalho. Ele vai representando um direito, buscar o direito material daquele, como nós, que procuramos a justiça. Então, o advogado está lá na defesa de terceiro, de algum cidadão. Portanto, a questão que se está a discutir aqui é de cidadania. E o advogado, evidentemente, ele muitas vezes, ele na luta de um direito que lhe é necessário para garantir
ao seu constituinte a questão que é buscada na justiça, ele impõe certas resistências, ele enfrenta. Se o juiz, para um juiz é muito mais cômodo e simplista enfrentar um advogado que se submete às decisões, ainda que das mais arbitrárias. Mas o advogado que, contrariamente, enfrenta e diz isso não está certo, eu discordo, eu questiono juridicamente, é evidente que para aquela comarca ele passa a ser uma pessoa, um profissional antipático, mal visto, porque ele dá trabalho. E aqueles... Não, ele está cumprindo o seu dever, né? Está cumprindo o seu dever, mas ele dá trabalho, entre aspas, para aqueles que não querem ter resistências. Então, evidentemente que há muita retaliação. A gente percebe, por exemplo, pelo número frequente, a incidência é muito maior nesse ponto interior, cidades menores, de juízes que se disseram ofendidos por advogados e supostamente terem praticado desacato. Quer dizer, a autoridade do juiz nas cidades menores não pode ser de nenhuma maneira discutida. Parece que para esses segmentos, nas cidades em que são maiores, a força que tem o juiz naquela comarca, não pode haver nenhum tipo de embate. E o embate faz parte da justiça, a discussão faz parte da justiça. É claro. Né? Todas as causas singelas, desde o despejo mais simples, de uma dívida menor, sempre vai ter o que diz que pagou e o que não pagou, sempre haverá questionamentos. Então, o que tem que ter em mente a pessoa humana é que elas passam por aquelas cidades, mas as instituições ficam. E aqueles que semeiam a discórdia, que semeiam esses enfrentamentos desnecessários, buscando atingir o lado pessoal do advogado, eles acabam prejudicando toda a coletividade, porque se torna um clima beligerante, vira uma situação insustentável para todos. Então, acontece muito a perseguição. Compete ao advogado, na defesa das franquias que lhes são colocadas à disposição, exercê-las. E assim o faz nos termos da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. 4 de julho de 94. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Muito bem. Olha, eu tenho uma pergunta a fazer dentro desse patamar, que são as violações. Não é? Eu vou aproveitar e fazê-la agora para nós darmos seguimento à ideia. Não é? Porque eu tenho uma pergunta no seguinte sentido. Quais são as hipóteses em que as violações das prerrogativas, como o advogado deve agir no tocante a essa violação? E qual a maior incidência quanto ao abuso de poder, arbitrariamente, não é? Das instituições Polícia Civil, Magistratura Paulista ou Magistratura Federal, especificamente a do trabalho? Essa é a pergunta que eu reservei, que a produção reservou para ele fazer também. Mas como nós tocamos no assunto destas violações, eu gostaria então que o doutor Ricardo respondesse. Perfeito. Vamos por etapas, porque as perguntas são desdobradas. Por incrível que pareça, Lércio, a maior incidência de reclamação se refere à questão do tratamento. Do tratamento. Da urbanidade, da cordialidade. Veja que não precisa ser um profissional do direito para dispensar ao próximo tratamento respeitoso, cordial. Mas o maior número de incidências é exatamente esse. É a falta de tolerabilidade, de paciência mesmo, para usar E a tolerância é uma das virtudes que deve estar impregnada no homem, não é? Então, talvez pelo volume de processos, pelo volume de trabalho, haja uma falta de tolerabilidade, uma falta de compreensão. Então, as maiores queixas, sem dúvida nenhuma, se referem à questão do tratamento, da urbanidade, no caso da falta de urbanidade. Mas referente a essas instituições que eu aqui proclamei, qual seria a mais... Estatisticamente, a magistratura vem em primeiro lugar. Não diga. Somando, por conta disso, as audiências hoje, na área trabalhista, a incidência é muito grande.
justamente pelo volume, as audiências, quem milita na área trabalhista reporta que as audiências são marcadas por 5 minutos, 10 minutos, quer dizer, tem que ser uma célere. Indústria, né? É uma indústria. Então, isso não permite que o cidadão que está envolvido na Justiça do Trabalho possa produzir uma prova, seja o trabalhador, seja o proprietário, quer dizer, isso se proíbe essa produção de provas. E quem está na justiça, o funcionário, o servidor, o trabalhador que vai à Justiça do Trabalho, sem dúvida que para aquele trabalhador a causa mais importante de todas é a dele. É óbvio. E é evidente que ele quer um mínimo de respeito, de atenção do magistrado para com aquela causa. Por quê? Até porque nós sabemos que tudo que nós fazemos de forma superficial é temerário. Então, julgar um semelhante, fazendo uma brevíssima análise... É muito difícil. É muito difícil, ainda mais quando não se há aquele comprometimento de examinar a fundo ou de ouvir as pessoas que estão ali presentes, claro, o que estão a reportar. Então, evidentemente que a queixa se avoluma com relação à questão da magistratura. No âmbito trabalhista, nós já tivemos muitos problemas. Ao longo dos anos, isso tem melhorado e continua a melhorar, porque nós hoje montamos uma comissão permanente de prerrogativas na Justiça do Trabalho, no Fórum da Justiça do Trabalho, que é o maior da América Latina. Então, todo dia, 4 plantonistas se dispõem a permanecer lá no Fórum? Lá no Fórum, 2 pela manhã e 2 à tarde. Então, antes do mês que se aproxima, a comissão já monta a agenda, já aciona os integrantes da comissão para o plantão e os advogados trabalhistas se reúnem e lá comparecem fazendo os plantões e dando ampla assistência Mas no Fórum João Mendes também há uma sala específica com plantonistas? Não? Há o plantonista na sala da ordem, da OAB, que é atravessando a rua. No João Mendes, fisicamente, não existe. Existe no Fórum Criminal, lá na Barra Funda, a sala dos plantonistas, existe na Justiça do Trabalho. Mas acredito que não por esse motivo, o motivo das violações. Não, realmente no âmbito civil não há tanta situação de flagrante, claro, como acontece no âmbito criminal e do trabalho. Não é? Mas assim, há muitas violações. Há, por exemplo, uma queixa extremamente acentuada na comissão, que é o fato do juiz se recusar a atender o advogado. O juiz, há casos em que o juiz chega e fala, não, doutor, agora não vou despachar porque eu estou trabalhando, como se o advogado não estivesse trabalhando também. Né? Como se o advogado estivesse ali para conversar sobre futebol, sobre o carnaval e sobre outras coisas. Ele está lá para defender o direito material, a busca do direito material de alguém, de um cidadão. E nós não podemos esquecer disso, o juiz, o magistrado, presta um serviço relevante à sociedade, mas ele não deixa de ser um servidor público. E pelo que eu me lembro das lições de direito administrativo, há muito tempo ainda, quando eu estava nos bancos acadêmicos, o servidor público, ele é um servidor do público. Ele tem que servir. Ele tem que servir. O candidato que presta um concurso público tem que saber e tem que ter essa conscientização de que ele vai se destinar a prestar um auxílio ao público em geral. Ele não pode simplesmente virar as costas ao público que o procura e mal atendê-lo. Muito bem, eu fico satisfeito em que o doutor Ricardo responda dessa forma, porque o telespectador necessita saber destas particularidades. Agora, queria então que o doutor Thomas fizesse uma pergunta para o doutor Ricardo. A este tema, que é a Justiça do Trabalho, doutor Ricardo, eu uma vez peguei um caso em que existia muita incidência do advogado, o cliente advogado, indo para a audiência, só que como esse cliente tinha 2 advogados, não poderiam entrar os 2 advogados na sala de audiência. E um teria que ficar ao lado de fora esperando. Eu não sei como é que está isso hoje na Justiça do Trabalho. Tem alguma notícia a respeito disso? Isso ainda é relativo, porque a razão do número elevado de varas, você tem todas as interpretações. Acontece não só na Justiça do Trabalho, mas, por exemplo, já teve casos registrados na comissão, em cidade do interior, em que um advogado da capital foi até o interior, às vezes se deslocou 500 quilômetros, para fazer audiência, e o juiz chegou e falou assim, só um dos advogados faz perguntas. E aí o advogado falou, não, nós estamos aqui para fazer a pergunta, então, para trabalhar. E o juiz falou, não, só um dos advogados vai fazer a pergunta.
E aí foi feita a pergunta, o outro advogado muito conhecedor da matéria do seu dia, falou, então eu quero que o senhor, por lealdade, por fidelidade do que aconteceu aqui, que o senhor registre que o senhor, Vossa Excelência, não me deu a palavra. Porque há uma ata, né? Exatamente. A ata e deve aí ser. o promotor de justiça, que era a parte contrária, falou, não, dá a palavra ao advogado, dá a palavra ao advogado, claro. Percebendo que ali haveria um problema. E o juiz insistiu, o advogado, não. Então registre na ata que eu vou anular esse ato, nós vamos trabalhar, o tribunal vai vir seguramente revogar. E aí, aí o juiz percebeu e aí ele deu a palavra. Mas veja, é uma questão que é insignificante, quer dizer, é o direito de alguém poder trabalhar de uma forma equivocada, se busca impedir, e que isso pode trazer um prejuízo ao cidadão. Consequências graves para as partes, né? Para as partes, porque se anula um processo, se retarda ainda mais uma prestação jurisdicional. Quer dizer, uma questão de pequena monta pode se tornar um problema muito grande em prejuízo dos cidadãos que ali estavam discutindo aquele processo. Mas eu acho que nesse particular, doutor Ricardo, não é sempre que a gente encontra essa situação, não é sempre. Não é sempre. Não é sempre. Há uma grande parte de autoridades, servidores, magistrados, promotores de justiça, delegados, que têm um respeito muito grande pela advocacia, da mesma forma que a advocacia dispensa a esses profissionais de direito. Afinal de contas, todos nós tivemos a mesma formação, estudamos nos mesmos bancos acadêmicos, quer dizer, cada um, ao longo da vida, fez uma opção profissional. Muito bem, doutor Ricardo. Eu estou aqui prestes a chamar um intervalo, porque o meu tempo já está terminando nesse bloco. Perfeito. Então, vou chamar um intervalo e depois, então, passamos para um outro bloco e aí nós vamos continuar com essa conversa para bem informar a sociedade. Perfeito. Como eu disse para o senhor anteriormente. Esse é o nosso objetivo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, eu tenho uma grande honra de estar aqui neste programa também, conversando com você, telespectadores, e apresentando esse nobre advogado, como disse no início, doutor Ricardo, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu passo então a palavra aqui ao meu amigo doutor Thomas Lau, para que faça uma pergunta ao doutor Ricardo. Obrigado, doutor Neves. É uma pergunta que o telespectador tem, eu também tive, doutor Ricardo, seria a respeito do Instituto. O que é o desagravo público? Todo mundo fala, mas eu queria saber assim, a origem, o significado do desagravo público, bem como é que é o funcionamento dele, o processamento do desagravo público. O desagravo público é um instrumento de valorização da advocacia. Ele está previsto na lei federal, já citada, a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e ela está delineando o alcance do desagravo. O desagravo, ele é cabível sempre que um advogado for ofendido no exercício da sua profissão. For ofendido pessoalmente, for ofendido quando se consubstancia uma restrição ao seu direito e dever de trabalhar, e ele se consubstancia, portanto, num instrumento de reafirmação do advogado para toda a classe, como se a classe o clamasse como um grande defensor dos direitos e das franquias profissionais dos advogados. Então, o advogado, quando é ofendido no exercício da sua profissão, ele pode acionar a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Em São Paulo, se a ofensa se der na capital, e fato novo, desde a última gestão, o ex-presidente que me antecedeu, Antônio Ruiz Filho, hoje secretário adjunto da OAB, ele teve a ideia de descentralizar, fazer com que regionais de prerrogativas fossem instaladas em diversos espaços do Estado, para que, com autonomia
fizessem os julgamentos dos desagravos das ofensas ocorridas naquelas localidades. E assim foi que se criou 12 conselhos regionais de prerrogativas, além da capital. Desta forma, quando um advogado é ofendido na sua profissão, no exercício profissional, ele pode procurar a comissão, ou São Paulo, ou local, dependendo do local em que ele exerce a sua atividade, reportando a violação, dizendo o que aconteceu. Isso é importante que nós façamos, porque só a união da classe em avançar nestes atos de repúdio a todas aquelas condutas violadoras do exercício profissional é que nós faremos com que haja mudança dessa situação. Então, o advogado leva a comunicação à comissão de prerrogativas local. A comissão instaura um procedimento, há um processo interno, né, instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil, interna corporis, para avaliação, para uma averiguação séria daquilo. Tanto que o primeiro passo é justamente abrir espaço para que aquele servidor, aquela autoridade mencionada, indicada, possa vir à OAB esclarecer o que aconteceu. Então abre-se o contraditório. Claro. Como manda a Constituição Federal. E não seria diferente na Casa da Democracia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Abre-se espaço para aquela autoridade se manifestar. Muitos se manifestam. O desagravado, ele pode comparecer? Pode. No primeiro momento, ele comparece? O desagravado em algumas audiências acontece. Da autoridade estar presente, e o advogado, muitas vezes, é com frequência que ele vai. Então, no primeiro momento, abre-se espaço para uma defesa, uma manifestação. Depois disso, houve-se testemunhas, porque muitas vezes acontece o embate em audiência e há pessoas que presenciaram. Então, faz-se audiência, colhem-se as provas, permite-se que as duas partes possam amplamente manifestar-se. E depois disso é nomeado um relator, um conselheiro relator, para dar o voto, no sentido de cabimento do desagravo público ou não. Aí é marcada uma reunião. Aqui em São Paulo nós fazemos 2 reuniões por mês, 2 sessões de julgamento por mês. São 2 turmas. Primeira turma, presidida por mim, segunda turma pelo vice-presidente, o Cid Vieira Filho. Companheiro leal, um grande advogado criminalista, grande advogado, tem uma respeitabilidade. O pai dele foi presidente da Ordem também. Talvez no período mais difícil. O pai dele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, talvez no período mais difícil. Cid Vieira. Na ditadura. E ele tem grandes serviços prestados, e ele é o presidente da segunda turma. E cada turma tem 30 relatores, 30 conselheiros relatores que voluntariamente comparecem a essas sessões e dão voto e julgam e deliberam. As sessões públicas podem comparecer as partes. Há oportunidade para sustentação oral, sempre no mais amplo e profundo debate. Ao final, o colegiado vota de forma pública, nominal, e o voto da maioria prevalece, pela concessão do desagravo ou pela negativa. Me diga uma coisa, pela pergunta do Dr. Thomas, eu vou seguir um pouco adiante, estou tomando carona nela, viu, doutor? Uhum. E quanto à publicidade, como é que a sociedade tem conhecimento a respeito desta violação, não é? E da defesa do advogado diante dessa violação? Como é que se passa isso para a sociedade? A mídia faz isso? Há vários canais de comunicação. Por exemplo, o site da Ordem dos Advogados do Brasil divulga publicamente os desagravos que serão realizados. Há divulgação também através de cartazes, nos fóruns e nas salas da OAB, na sede da Ordem, sempre com cartazes. O próprio advogado ofendido, a gente pede para que ele indique as pessoas para quem devemos encaminhar convites, para quem devemos noticiar. Além disso, agora nos rendendo à modernidade, nós criamos o canal de comunicação da rede social, que é o Facebook. Certo. E a Comissão de Direitos e Prerrogativas criou a página oficial no Facebook, e ali também noticia amplamente diversas vitórias dos
da advocacia, diversas conquistas, diversos eventos, reuniões, palestras, encontros, desagravos, sessões de julgamento. Eu acho que seria interessante, inclusive, os estudantes de direito comparecerem a essas sessões, porque o debate é muito profícuo. Olha aí, estudante de direito, você apareça na Ordem dos Advogados do Brasil para assistir esse ato que é público, não é, se e quando ocorrer. Isso é muito importante. Você também é advogado. E eu acho que a omissão ela não pode mais se detectar. Nós estamos num momento da nossa vida pública, não é, trabalhando com transparência. Este programa, por exemplo, é transparente. Você tem conhecimento de coisas que você jamais imaginaria que acontecesse. Como, por exemplo, hoje o doutor Ricardo veio e houve a pergunta do doutor Thomas no tocante ao desagravo, que é um ato público importantíssimo. Eu acho que isto, na minha opinião, coarta as poucas violações, no meu entender, as poucas violações, não é, das autoridades constituídas. Não sei, eu acho que... Mas eu estou convidando já, convidando, não tem autoridade de convidar, não, desculpa. Tem. Todo mundo está convidado. Comunicando que há necessidade de prestigiar. Agora eu quero saber, esse ato é interna corporis ou pode ser feito fora da sede da Ordem dos Advogados do Brasil? Este ato do julgamento... Não, o ato público. Pode acontecer dentro ou fora. Este ano, por exemplo, fizemos atos de desagravo fora. Então conte, por favor. Por exemplo, fizemos em Rio Claro. Em Rio Claro fizemos na frente do fórum. Porque a ofensa aconteceu praticada por um juiz e por conta disso o advogado militante em Rio Claro teve todo o processamento e foi deferido o desagravo e lá em praça pública e na frente do fórum foi feito o desagravo reunindo centenas de pessoas. Mas o juiz tinha conhecimento desse desagravo? Foi comunicado com sala da ordem, foi aviso fixado. Se ele não tinha antes, no dia soube, porque tamanha foi a manifestação da classe que chegou sim internamente, porque se ouvia lá das dependências do fórum, se ouvia todo o brado da advocacia protestando contra atitudes de desrespeito ao exercício profissional. Porque não faz sentido, doutor Lécio, aquele que é profissional do direito menosprezar uma outra parte, humilhar outra parte e depois de um tempo bater as portas da ordem para dizer, não, agora eu me aposento, não quero mais, eu quero ser advogado. Aquele que sempre agrediu a advocacia, aquele que nunca respeitou as regras básicas de convivência com o próximo, aquele que deliberadamente desrespeitou e inobservou os preceitos normativos de uma lei federal da defesa da advocacia, chegar num determinado momento e bater as portas e dizer, eu quero ser um dos pares, eu quero integrar esses quadros. Isso eu acho que me parece até inconcebível, inconciliável nessa nossa dinâmica aí da vida, eu tenho essa impressão. Eu entendo bem a sua posição e eu acho que a sua posição está no caminho correto. Eu, por exemplo, eu fui advogado criminalista, e depois, então, eu fui guindado à magistratura, cumpri o meu dever, mas eu não retornei à advocacia. Eu não retornei à advocacia, eu continuo como desembargador aposentado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a minha casa atual. Mas por vontade própria. Por vontade própria e também para não colidir com as minhas ideias e com os meus julgamentos, não é? Porque eu acho que é um pouquinho difícil isto. Há alguns que dizem que não interfere, mas eu entendi que há sim uma certa colidência, não é? De ideias, de julgamento, de posições tomadas na magistratura e depois pedir, eu digo isso publicamente, é a primeira vez que estou falando isso, publicamente, pedir a um magistrado, meu colega, que faça aquilo que eu nunca
permitir fazer como magistrado. Então, eu entendo, eu entendo, talvez eu não esteja sendo coerente com as minhas atitudes, mas eu entendo que eu não deveria ter feito, não deveria retornar à advocacia. E o senhor sabe que eu fui presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em 1990, na época do Bige. Na época do saudoso Bige. Saudoso Bige. Saudoso Bige. E também, naquela época, a Zulaê Cobra Ribeiro também. E eu desempenhei as minhas funções também com muita alegria, e fizemos muitas coisas boas também. A história da Comissão de Direito Prerrogativo é uma história de lutas. É uma história em defesa da defesa. É uma história em defesa do cidadão, em última análise. É verdade. Então, quando nós percebemos que o advogado foi coartado no serviço profissional, nós temos que ter em mente que quem saiu prejudicado foi o cidadão. É isso mesmo. O advogado que representa aquele direito de um preso. A sociedade vai tentar levar o pleito e é impedido. O advogado realmente, na hora, ele fica muito... Mas quem saiu prejudicado foi aquele cidadão que estava depositando na justiça como derradeira esperança de ver a sua tentativa do direito. Bom, eu queria agora que você me dissesse o seguinte, Ricardo. Vou te chamar de você porque você é jovem, você é um brilhante advogado, e eu sei disso, juntamente com o doutor Thomas. Como é que é no doutor Thomas lá na prerrogativa? Muito bem, aqui quero fazer um elogio não só ao Thomas, mas a todos os advogados que voluntariamente fazem um trabalho para a classe. Eu queria dizer ao telespectador o seguinte, que esse é um trabalho voluntário. Não há não são honorários, absolutamente é voluntário. O advogado faz porque quer, naturalmente, prestigiar a sua instituição. Nós não sabemos corporeamente quem é aquele cidadão, quem é aquele advogado que foi ofendido, mas nós o abraçamos e nós fazemos as defesas. Nós impetramos habeas corpus, fazemos defesas, casos de desacato, crime contra a honra, que o juiz, promotor, delegado, sentindo-se ofendido, aponta o advogado com uma forma indireta de cerceamento do trabalho. Então, com marcas distantes que, sem que a gente tenha um contato com essa pessoa, haja ainda assim a efetiva defesa. E por que assim é? Porque nós da comissão acreditamos que a advocacia livre assegura inclusive a democracia desse país. Porque quando não há democracia, o primeiro direito suprimido é o direito de defesa. É verdade. Doutor Thomas, vai fazer uma perguntinha para ele. Queria acrescentar aí, doutor Ricardo, obrigado pelos elogios. E como é que anda o projeto de lei, o projeto da criminalização das ofensas, dos atos ofensivos às prerrogativas do advogado? Porque está em pauta e eu queria saber, junto com os colegas que lá atuam, como é que está essa situação hoje correndo? Onde a gente vai, toda palestra, semana passada estive em Atibaia. O senhor sabe que eu faço palestras para a Ordem dos Advogados do Brasil? É mesmo? Sim, senhor. Eu faço parte da comissão lá de cultura, né? Lá com o nosso querido Humberto, doutor Humberto. Exato. Doutor Humberto. São milhares de palestras por ano. Eu faço palestras lá. Tenho a honra de ser palestrante da Ordem dos Advogados do Brasil. Fico feliz, vejo que a qualidade lá dos palestrantes é excepcional. É bondade sua. Ainda estou aprendendo. Mas onde a gente vai, sempre há essa mesma indagação. E quero dizer aqui, tenho por dever de lealdade, que a comissão, porque começou em São Paulo esse projeto, acompanha rigorosamente esse projeto de lei que está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Comuniquei ao presidente Marcos da Costa que imediatamente me designou para acompanhar as sessões lá em loco em Brasília, já foi a Brasília, por conta desse julgamento, e aí houve uma retirada de pauta para reexame e ainda está na iminência de ser julgado. Acredito até que esse ano deva julgar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E em sendo aprovada, é a nossa expectativa que seja aprovada para que haja como último degrau, como último óbice, como última etapa normativa, até
chegar à sanção presidencial, a decisão, a deliberação pelo Senado. Mas eu acredito que com a insistência da Ordem, e da Ordem Federal e de todas as entidades congregadas da advocacia, em breve poderemos ter alguma novidade nesse quesito. Muito bem, então quer dizer que o projeto de criminalização dos atos ofensivos já está em andamento e bem colocado naturalmente na vontade não só da comissão, mas da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Bom, oxalá que tudo isso aconteça em prol da sociedade, porque aqui nós sempre abordamos esses assuntos, não é, como eu digo, em prol da sociedade. É a sociedade que prevalece. Nós aqui, é nossa obrigação, por exemplo, hoje, chamar esse nosso querido advogado, doutor Ricardo, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, para mostrar a você, caríssimo telespectador, os bastidores, como eu digo sempre, aplico esse termo, não é? Das prerrogativas e da ordem também. Bem, doutor Ricardo, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente. Você quer falar alguma coisa a mais, doutor? Não, só para agradecer realmente ao convite, doutor Laércio, e para mim é uma grande satisfação estar aqui por essa função dessa utilidade pública que o senhor passa para os telespectadores. Então, a minha satisfação de estar com Vossa Excelência aqui. Mas a satisfação é toda nossa. E também com o doutor Ricardo. A satisfação é toda nossa, pode crer. Eu queria, então, agora que o doutor Ricardo apresentasse suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Estamos à disposição à Comissão de Prerrogativas e quero transmitir uma mensagem positiva. Ótimo. A Ordem tem se empenhado muito, e a Comissão especificamente de Prerrogativas, através dos seus valorosos membros, no combate a toda forma de afronta ao exercício profissional, ao desimpedido exercício profissional do advogado. De modo que sempre que houver a notícia de que algum advogado, em qualquer canto desse Estado, tiver o seu direito, por menor que seja, vulnerado, tenha certeza de que haverá a participação e a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, como tem feito sempre nesses últimos tempos, e isso é prova às diversas decisões judiciais favoráveis aos advogados, à advocacia e às outras questões institucionais que dela derivam, como, por exemplo, a questão do horário do fórum, que para nós é uma questão altamente relevante. Agradeço o convite e obrigado pela participação. Doutor Ricardo, eu aqui agradeço a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. E eu espero que outras oportunidades apareçam para que o senhor retorne. Quero agradecer também a presença do doutor Thomas e com isso eu me despeço do senhor. M'en veux pas.